Bom, é isso aí, pessoal. 21 horas e 1 minuto e a gente já está começando aqui a nossa live no Instagram e daqui a pouco a gente vai migrar para o esquema Super Live, em que a gente vai colocar tudo conectado. Facebook, YouTube, LinkedIn e Instagram também. Eu vou colocar aqui o tema da nossa live, que é aqui, ó, repensando as relações durante e pós-pandemia. E para isso eu vou convidar aqui a Tati Presser. Agora vamos ver se ela já pediu aqui para entrar com a gente, porque assim que ela entrar aqui, a gente já faz a comunicação total e eu quero falar um pouco sobre a Tati. Olha lá. Olha lá. Vamos ver se ela me aceita aqui. Dia 25. Ô, Tati! Querido, tudo bem? Olha só, pô, muito boa noite. Estou muito feliz que você está aqui com a gente e a gente está conectado aqui, tanto no Instagram, como no YouTube, no Facebook e também no LinkedIn. E a gente vai falar de um tema super importante, né? Repensando as relações durante e pós-quarentena. E olha só, tem uma coisa muito legal do esquema da Super Live, Tati, que é assim, muitas pessoas já me falaram isso. Elas vão para frente da televisão, quem tem a possibilidade faz ali a conexão na TV e assiste o YouTube grandão assim, ó, na televisão. Isso é bem legal. Assim. E como a gente tem agora esse horário aí acima das 9 horas da noite, e você é um super especialista num monte de coisa que eu vou falar aqui, então a gente fica à vontade para falar. Olha só, a Tati, ela é psicóloga, educadora sexual de formação com 24 anos de carreira. Ela é autora do livro Vem Transar Comigo. Pode falar assim, Tati? Vem transar. Pode, deve. Editora Louco, meu filho, muito sacrifício. Ah, maravilha. Ela ministra palestras, workshops, participa de programas de entrevista, falando de maneira aberta, respeitosa e muito didática sobre sexo, sexualidade e relacionamentos. Eu conheci a Tati pessoalmente no programa aqui na Band, quando a gente participou algumas vezes em conjunto ali, né, falando desse tema super importante que é o amor. Sim. E transbordando para o lance, para toda essa parada aí da sexualidade propriamente dita. E hoje a gente vai falar sobre repensar as relações durante e pós-pandemia. Boa noite, Tati. A palavra está com você. Boa noite, querido. Tudo bem? Bom, Doc, você como médico sabe a importância da sexualidade, sabe a importância do equilíbrio sexual, até que a Organização Mundial da Saúde coloca como quarto fator mais importante para a pessoa ter um verdadeiro bem-estar. Então, não adianta também a gente se cuidar, ir ao médico, fazer exercícios, ter uma boa nutrição, se essa sexualidade também não está em xeque, né? E isso independente de se você é ou não casada, você tem que ter, digamos assim, uma energia sexual até para poder fazer as coisas, trabalhar, é energia vital, é energia de produtividade, de potência, e é o que move a gente. Então, o grande problema é tentar estigmatizar, tirar essa coisa dessa conotação negativa em cima de algo que é tão absolutamente necessário para se viver bem, não só entre casal, mas com sua família. Na verdade, você tomar conta da sua sexualidade é uma forma de prevenção do núcleo familiar, né? Porque até por uma questão de nós somos seres condicionáveis, né? Então, a gente foi condicionado a ficar um período mais ou menos até uns 5 anos. Após os 5 anos, a dopamina, a adrenalina e todos os hormônios do circuito de recompensa começam a dar aquela decaída, né? Então, não tem como a gente enganar o cérebro, né, Doc? Você sabe, porque você utiliza algumas formas como fazer isso. E a gente pode, sim, dar um pouquinho de um trabalho, não é um trabalho, assim, absurdo, é um trabalho muito melhor do que malhar, eu garanto. Mas, sim, sexo, sexualidade é um trabalho, sim, tem que ser visto como tal. Ô, Tati, deixa eu falar uma coisa. A gente começou falando aqui no Instagram, daí a gente pulou aqui para o Facebook, para o YouTube, para o LinkedIn, e na verdade entrou um pouco depois. Então, para quem está chegando agora no Facebook, no YouTube, bom, lembrando que no YouTube é legal você se inscrever, ativar a notificação, mandar seu comentário, que você pode compartilhar. Eu chamo ela de Tati, mas o nome dela é Tatiana Presser, né? A Tati ela é psicóloga, educadora sexual de formação, tem 24 anos de carreira, é autora do livro Vem Transar Comigo. Mostra de novo, Tati, porque acho que não estava aqui ainda no YouTube, a hora que a gente... Isso.
enfim, que a gente tem que ter acesso a essa formação. A Tati, ela ministra palestras, workshops e participa de programas de televisão, falando de uma forma aberta, né, respeitosa e muito didática sobre sexo, sexualidade e É relacionamentos. bastante educação sexual, né, Doc? Porque acho que você deve encarar isso bastante até no consultório, e isso não tem discriminação, né, de raça, cor, renda. A ignorância que tem a ver com o sexo é muito grande. As pessoas não sabem a diferença, por exemplo, onde fica o clitóris, onde fica o ponto G, o que é o que, grandes lábios, pequenos lábios. Ah, peraí, a minha vulva está mais assim, a minha vulva está mais assada, a cor mudou, a textura. As pessoas não têm ideia. Aí é a mesma coisa o homem. Ai, meu Deus, como é que eu consigo fazer para o pênis ficar maior? E aí fica com bombas penianas e pagando milhões de cremes e coisas que a única forma de você aumentar é na faca. E na faca você vai te dar 2 centímetros no máximo. Então o resto todo Então as pessoas realmente têm essa falta de informação, o que acaba acontecendo, e sendo que esse é o tema mais buscado, né, na internet. Ô, Tati, mas então vamos falar aqui aberto. Já passou 9 horas da noite, tem um monte de gente seguindo a gente pode conversar mais livremente. Tamanho é documento? Absolutamente, até porque a média do pênis do homem é de 13 centímetros, do homem brasileiro de 13 centímetros. O canal vaginal, Ereto? no seu... Ereto? Ereto. A média do pênis ereto do homem é de 13 centímetros, do brasileiro. O canal vaginal no descanso, obviamente, né, porque sai um filho dali de dentro, ele mede 10 centímetros. Então pensa, faz o cálculo. Sendo que são os primeiros 5 centímetros do canal vaginal que tem a maior quantidade de terminação nervosa. Você sabe que Então, uma vez assim, eu escutei que falaram que chegava a ter 7 centímetros. de 7 quê? centímetros. O canal vaginal, da pontinha de fora até o colo do útero. Não é 10 Que é centímetros. mais ou menos. E na verdade, Relaxada. assim, o que vai provocar o prazer é essa distensão e, ao mesmo tempo, a compressão na região anterior do clitóris. É mais ou menos E isso? as paredes do canal vaginal. Aí, a gente pode mostrar isso aqui? Pode, né? É de pelúcia. Pode, Pode? lógico. Então, por exemplo, a gente vai transar desse jeito, né? Que entra e sai. Transa errado. As paredes do canal vaginal que tem dentro é que são os pontos sensíveis. As pessoas ficam obcecadas com o ponto G, certo? O ponto... Gente, tem vários outros pontos sensíveis no canal vaginal a serem explorados. A questão é que a mulher... Tudo bem, ela realmente é um pouquinho mais complexa sexualmente. Tem que estar meio lua, céu, estrela, tudo alinhado. E no mesmo dia, se você fizer exatamente a mesma coisa, não significa que ela vai delirar como ela delirou hoje. Então é uma coisa bem... Para o homem, ele tem que ter um pouquinho de paciência. Porém, você pode ir descobrindo outras coisas. A questão é essa. A questão digamos, papai e mamãe, e o motivo pelo qual a grande maioria cai na rotina, etc. e tal, é porque o cérebro acaba sabendo tudo o que vai acontecer. Ele sabe exatamente. Então, quando chega naquele momento, digamos, que seria o clímax ou ápice, ele até já preveu esse momento. Então, a descarga dos hormônios vai ser infinitamente menor, a satisfação vai ser infinitamente menor. Então, de repente, a pessoa fala, o que eu faço? Eu me visto de enfermeira. Você se vestir de enfermeira, você vai fazer uma produção gigante, que você vai fazer uma vez na vida, outra vez na morte. Se bobear, ele vai começar a rir. No meio, né? Eu tenho até uma aluna minha que o marido é médico, ela se vestiu de enfermeira e no meio do jornal, aí ela sai assim no meio do jornal e começa a rir. Então é uma procura por um boicote também, tem que tomar cuidado, porque aí você fala, eu tento tudo e você nada, entendeu? De repente, em vez de você fazer toda uma produção que você não vai fazer nunca, talvez mudanças de ângulo. Então, se você está por cima dela ou vice-versa, e mudando um pouquinho para um lado, para o outro, levantar papai e mamãe retinho, levanta um pouco a coluna, as costas, inclina mais para a direita, inclina mais para a esquerda. Vai procurando certos ângulos, que essa novidade, que pode parecer uma besteira, pode provocar grandes acontecimentos. Ô, Tati, assim, se a gente pudesse mostrar esse seu modelo, aonde exatamente deve estar o ponto G? É na parede anterior da vagina para dentro?
o ponto G é de 3 a 5 centímetros na parede, na parede superior do canal vaginal. Então, você vai ter que colocar os dedos e fazer o movimento de vem cá. Você vai inserir e você vai ver uma textura rugosa, assim como sua boca. É parecida assim, tá vendo? Aqui dentro seria o ponto G. Ele tá fazendo assim e tá pegando aqui. Você vai ver uma bolinha que você não vai conseguir fisgar. Pronto, achou. Achou o ponto G. De novo, o fato de achar o ponto G não significa que ela vai sair. Às vezes é até angustiante demais, é um ponto super sensível e dá aquela sensação de irritação para a mulher, não de prazer. Mas é aquela coisa, vai procurando 1, 2, 3, de repente lá na 15ª é uma coisa incrível, não, vale a pena continuar a procura. Agora sim, será que é esse ponto G que depois que existe o relacionamento, por exemplo, tem a ejaculação e o homem retira o pênis, na verdade, às vezes a mulher tem uma sensação meio esquisita, assim, então, que não é bem prazer, é isso? A ejaculação feminina é o seguinte, ejaculação existe, tá? Tem um estudo feito em Harvard, que foi feito agora, faz 3, 4 anos atrás, as pessoas tinham um exame de urina antes e depois do coito, tá? Todas nós ejaculamos, todas as mulheres ejaculamos. A questão é que só mais ou menos 10% é de uma forma perceptível. Sim, então quando chegasse, iria estimular esse ponto aqui, que iria estimular as glândulas skin, aí fecha o canal fecha o canal da uretra para a urina, não tem urina, sai o líquido que vai das glândulas skin para o lado, né, pela uretra, o líquido não é amarelo, é o branco leitoso, não tem rechiço, não tem cheiro de xixi nem nada disso. Pode vir, sim, de 2 a 3 colheres até meio litro, pode ser bastante. Não, peraí, como assim meio litro, Tati? Até meio litro. A quantidade pode ser bastante. E você vê como é que é a natureza, o corpo é perfeito. Por quê, né? Por que esse líquido? Dentro desse líquido tem muita alcalina. Quer dizer, não é urina. Ou pode vir Não, urina junto? não é. É líquido das glândulas skin. Tá? Então, o que vai acontecer? Ele tá cheio de alcalina, então ele vai proteger o esperma para lubrificar ele para chegar mais rápido até o óvulo e também proteger ele da acidez da vagina, que é muito ácida. Então, é a forma de ajudar. A natureza, é tudo perfeito. Entendeu? Então, mesmo a mulher que não tem aquela quantidade gigante que sai, a quantidade que sai é suficiente de alcalina para proteger o esperma para fazer esse trajeto. Agora, assim, 10% das mulheres têm realmente essa quantidade maior. Não é que nem os filmes pornográficos. Isso é o grande problema, né, gente? As pessoas acham que pornografia é educação, e não é. Pornografia é entretenimento. São atores, são pagos, você vai lá, vê, mas se basear nisso como educação, que é o grande problema. Então, o que acontece? Nesses filmes, as mulheres colocam água, alguma coisa, ou na hora, se alguma mulher ejacula, ela faz os exercícios do períneo, né? Que quem viu Fantástico aí um dia já viu aquelas mulheres lá na Tailândia que fumam, né? Com a vagina, que soltam isso aí que você está falando é o pompoarismo, é isso? É o pompoarismo, os Kegels, tem várias formas de você trabalhar a musculatura do períneo, né? Então, mulheres e homens. As mulheres acham que é só mulheres e não. Homens aprendem a retardar a ejaculação, a ter controle sobre seu orgasmo muito por esses exercícios. São os Kegels, esse tipo períneo, pompoarismo, enfim. Tem várias variações para o mesmo fim, que é fortalecimento da musculatura do períneo, que não tem muito, a não ser que você faça pilates, se você malha, você não atinge essa musculatura. E ela envelhece como qualquer outra. No caso das mulheres, você vê que ela começa a dar aquela espirradinha e já começa a sair o pipizinho. Então, assim, é a forma de você contrair essa musculatura. Isso se tem uma dica que a gente pode dar, uma das melhores para você. Até tem uma mulher que eu falo dela no meu livro, que na época dos anos 80, com muito HIV e tudo, ela aprendeu essa técnica, ela provoca os orgasmos próprios. Isso foi estudado em Stanford, tá? Isso sem manipulação, ela sem tocar sem nada. bunda, sem tocar vagina, nada. Nada.
Nada. Claro, gente, que sexo é mental, né? Esse aqui é o maior órgão sexual que temos em nossa mente, tanto é que a gente vai dormir, né? Tem um sonho erótico e ninguém se gostou, né? Então, o sexo é mental, mas só com a contração da musculatura do períneo, ela provoca esses orgasmos. Então, assim, é uma forma de você otimizar demais a sua relação sexual e a sua saúde íntima. Então, assim, é um ganho-ganho. Essa é uma dica muito boa. O problema é justamente quando essas mulheres nos filmes pornográficos fazem esses... Agora, a maior dúvida que me chega é tipo, mas peraí, eu não gozo, que seria a lubrificação normal, que é outra coisa. É o que sai, né, é como se fosse o suor da parede vaginal, né? Aquele líquido que lubrifica. Isso é outra coisa, são duas coisas diferentes. Então, o que você está falando é o que vem antes do relacionamento, quando existe a questão da... Que é a ejaculação? Não, antes. O que você está falando é lubrificação, da mulher tendo excitado. Sim, mas na hora da mulher chegar a um orgasmo, também há uma descarga grande de líquido que vai pelo canal vaginal, que é a lubrificação natural. Então, sim, já estava antes. Que o volume pode ser muito grande. E que se a mulher não sabe, ela pode até achar que está fazendo xixi na verdade. Não é isso. E não é, são duas coisas separadas. São duas coisas separadas, entendeu? Então, tem mulheres realmente, como você fala, especialmente que tem pouca progesterona, mais testosterona, e lubrifica muito, entendeu? Até um ponto que você fala, para, assim, você tem que meio que secar. Eu tenho casos, assim, de mulheres assim, né? Mas isso é uma coisa hormonal. Não tem... Aí que tá, as mulheres começam a se sentir diminuídas porque elas não são assim. Gente, eu não sou assim, então calma. É uma questão hormonal, entendeu? Se você lubrifica demais. E geralmente agora... relacionado com pessoas que têm uma tendência a ter testosterona, pessoas, mulheres, sim, né? Ter níveis hormonais de testosterona maior e progesterona menores. Sim. Exato. Tati, que interessante. Uau! Sim. E aí, mas a ejaculação é outra história. A ejaculação feminina é outros 500, né? Que também não tem aula para você aprender a ejacular. O fato de você ejacular não significa que você está tendo mais prazer do que a que não ejacula. Então, assim, isso tem que ficar muito claro, porque as mulheres estão, tipo, em desespero, entendeu? Ah, mas eu não tô gozando, o que está acontecendo? Como é que eu faço? Tem um curso? Não, gente, não tem curso. Quem diz que é curso é balela, não é verdade? Olha só, a Simone está perguntando o seguinte, Tati, com a reposição hormonal, isso pode aumentar? Com certeza, gente. Reposição hormonal é vida, meus amores, é vida. Existe um preconceito, isso que acontece, e agora eu vou falar, eu trabalhei mais de 20 anos de uma forma multidisciplinar na Santa Casa com médicos, mas eu vou falar isso na frente do Fernando. Muitos dos ginecologistas não dão tanto valor a essa qualidade de vida. Então, não tem essa coisa de que agora a gente está com 30 anos, era com 20, né? Tipo, a gente está meio que vivendo 10. E é real, entendeu? Então, uma mulher com 50 anos, eu estou com 46, eu não estou nem perto de acabar a minha vida sexual. Então, o fato de eu chegar na menopausa absolutamente significa que isso tem que cair a minha qualidade. Aí tem essa questão muito grande, e é real, que tem, para quem faz reposição hormonal e tem histórico de câncer de mama na família, pode dar uma complicação. Correto. Agora, se você for um endocrinologista, existem outras formas de reposição hormonal, como as que a gente já conversou, que são as bioidênticas, que não é igual às sintéticas, gente. O sintético que se compra na farmácia é aquela coisa, um tamanho serve para todo mundo, sabe? Todo mundo toma a mesma coisa. Só que se eu tenho 0,3 de déficit de testosterona e 0,2 de progesterona, por que eu vou tomar igual a todo mundo? Então, tem formas que são as bioidênticas, que podem também auxiliar em casos de pessoas que tiveram até histórico de câncer na... Informe-se, não escute uma coisa e vá com ela pro resto da vida, porque a menopausa é muito sofrida, Doc. É muito sofrida para as mulheres. É uma qualidade de vida muito complicada. Então, você vê aí, ela tá na menopausa, ele descobriu o Viagra. E agora? Sim, é um desbalanço, né? É um descompasso incrível. Ô, Tati, deixa eu pedir para você fazer o seguinte, abaixar um pouquinho o som, que me comentaram aqui que talvez isso faça com que o eco diminua um pouquinho, porque quando a gente tem projeção múltipla. Ô, Tati, a gente tinha preparado algumas perguntas aqui, e tem várias perguntas que eu coloquei uma caixinha logo depois que eu anunciei que a gente ia fazer a live,
que eu falei, de repente as pessoas têm vontade de fazer pergunta, não se sente um momento aqui totalmente aberto, né? Olha só, quais são os efeitos? Eu sei que a gente está falando uma coisa muito legal, mas já que a gente está falando aí do Corona Sem Neura, quais são os efeitos da quarentena nos casais? O que você tem notado em relação a isso? Eu tenho escutado, Tati, muitos casais que estavam quase sendo formados, e aí, assim, estava quase ali, entendeu? E a gente sabe que um relacionamento de verdade, ele precisa do contato físico. Por mais que a gente tenha toda essa questão mental, de admiração, amor, coraçãozinho, é o beijo na boca, é o abraço, é a penetração, é o carinho, o cheirar no cangote que faz com que, na verdade, a gente possa experimentar isso tudo. Como é que fica aí essa questão de quarentena, isolamento, relacionamento quase começando, muito cara com medo, muita menina também na muito paranoia? complicado. Como é que fica? Eu acho que essa coisa do tato que você falou, ele é além até do parceiro, né? A gente, como ser humano, precisa do tato, né? Também aumenta a ocitocina, é uma forma de você aumentar o vínculo, o amor, até o chamado hormônio do amor, né? Então, assim, a gente, como ser humano, precisa realmente desse tato. Eu acho que aconteceu várias coisas diferentes, assim, vários cenários diferentes antes de entrar na quarentena. Aqueles casais que eram namorados, resolveram se juntar, e muitos não deram tão certos, porque você coloca aí uma ansiedade de pandemia, né? Ou seja, a mortalidade aqui esfregada na tua cara, coisa que a gente não está acostumada, a gente tem um mecanismo de defesa saudável para não ficar pensando nisso o tempo inteiro, com incertezas e nananá. É uma equação meio complicada com quem você ainda não teve uma convivência. Depois tem casos, como você falou, de pessoas que estavam quase indo e aí dá aquela parada, que aí realmente, eu acho que nesse momento, a gente falou que a live seria repensar, né, as relações. Eu acho que é justamente isso. Nesse momento a gente tem que repensar a forma com que a gente está se relacionando. Então, realmente, você está ansioso porque não está vendo essa pessoa que quase rolando, mas ao mesmo tempo, essa ansiedade está somada a uma série de outras ansiedades. E você não consegue dizer de qual saco pertence qual ansiedade. Entendeu? Tá tudo misturado. Então, assim, o que eu falo é que nesse momento não é momento de você tomar decisões drásticas. É como se você estivesse grávida, entendeu? Não está no momento de você tomar decisões drásticas. Está no momento de você... Até pode dar um pausa numa situação como essa, se está provocando... vamos dar um pausa e se reencontra depois, se está te fazendo mal, né? Até falo isso para casais que vivem juntos. Se está um relacionamento extremamente tóxico e, assim, por mais que você esteja ou não fazendo quarentena, a convivência está muito mais intensificada. Então, se é uma coisa completamente tóxica, em vez de você terminar, cada um vai, passa um tempo, passa a quarentena separada e vê o que faz depois, porque você não pode agir, tomar decisões decisivas da sua vida num momento como esse. E falo isso em todos os casos, porque tem casais que estavam afastados e que agora se uniram, porque tem isso também. Agora é meio mais contra o mundo. Você está vendo que está tudo descontrolado, né? Então, como é que a gente vai? Então, vamos se unir nós contra o mundo. Então, tem uma falsa sensação aí também de que temos uma grande missão juntos. Nada nesse momento é para escrever com caneta de tinta, entendeu? Entendi. E olha só, e como se relacionar, então, sem neura com o parceiro ou com a parceira? Porque assim, se tem alguma história de amor para começar, enfim, a gente sabe de todas as orientações relacionadas aí com a transmissão do coronavírus e tudo mais. Mas o bom senso já diz o seguinte, né? As duas pessoas estão em quarentena, ninguém tem sintoma, não tem nada. Hoje em dia você pode até, se essa situação te apertar muito o coração, ir lá, faz um exame, então. E acabou, que é que nem a gente... Mas você está falando de casais que estão juntos? Não, casais que estão para começar o relacionamento. Sim. Então já está naquela fase que estava quase rolando. Eu falo assim, porra, você vai esperar o quê? Essa altura do campeonato... Vai esperar a vacina que não vai chegar, vai esperar o remédio que não vai existir,
vai esperar Mas passar eu acho que a 2, 3 anos. alternativa que você deu é boa, entendeu? Essa altura do campeonato, entendeu? Por exemplo, essa pessoa que tava quase, seria uma solução. Faz um exame né, se você pode fazer um exame e aí... Porque chega um ponto que realmente a situação... Agora, é outra coisa você começar Tinder, né? São duas situações diferentes. Se a gente tá numa situação de, pô, você tá se relacionando... Eu, no início dessa história, eu tive até esperança de que o relacionamento ia mudar, que ia ser uma coisa... Que o Tinder ia ser virtual e que as pessoas iam se ligar mais umas nas outras. Eu acho que, tipo, uma coisa meio ingênua da minha parte. Mas não é para você sair, assim, no Tinder numa situação dessa, porque, enfim, isso já acho uma loucura. Mas não, outra situação... Tati, eu já ouvi falar o que é o Tinder, eu nunca entrei no Tinder, não sei nem como é que funciona. Mas, na verdade, o que é? Uma forma de você se relacionar abertamente através de Não, aplicativo, é isso? relacionamento de aplicativo. Então tem vários por aí, né? Tem Tinder, né? E é o aplicativo, até um dia eu peguei uma amiga minha, porque eu precisava entender como é. É uma coisa de louco, é uma churrascaria. Então você escolhe ali o que você quer. Tipo cardápio. É um cardápio, uma coisa insana, juro pra você, é uma coisa bem doida. Vale a pena você dar uma olhada, até por uma questão... Bom, enfim, acaba sendo isso. Eu acho que aí tem estatísticas, eu tenho uma estatística aí que é tipo 65% dos encontros na primeira encontro, 70%, já acaba em sexo de cara. Então, são aplicativos de relacionamento e eu acredito que a maioria deles tem essa conotação do meio que vamos transar, entendeu? Quer dizer, mas então seria mais destinado para quem está no osso, como diz o dito popular? Eu acho que, tipo assim, nesse momento de corona, se você tá numa situação como você falou, se relacionando com uma pessoa um tempo e tal, realmente quer, ok, fazer um exame vocês dois, beleza. Agora, você entrar num aplicativo e sair, dar match, sair com essa pessoa, aí eu já acho que é uma casa, entendeu? Acho que você não sabe de onde é possível, Kamikaze, enfim. né? Loucura total, né? Já acho que dá para esperar mais dois. Sim, masturbação, gente. Masturbação é vida. Masturbação. Olha os benefícios da masturbação. Previne câncer de próstata, previne câncer de colo de útero, pressão alta, problemas cardiovasculares, ansiedade, depressão, insônia. Analgésico super poderoso, além da descoberta, além do entendimento sobre você para homens, aprende a retardar a ejaculação, porque o homem acha sempre que tem ejaculação precoce, o tempo médio do homem dura entre 2 minutos e meio e 5, e já a mulher entre 14 e 20, então a gente tem que fazer uma Então, ponte. peraí. É uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Então, se a gente falou aí de anatomia, que nem você fala, ó, a vagina vai ter mais ou menos ali até o colo do útero uns 10 centímetros. A média do pênis ereto do homem brasileiro é 13 centímetros. Então, na verdade, a diferença ali vai ser uns 3 centímetros, que vai esticar a parede e bater no clitóris. Isso é uma coisa. A outra coisa é o time. Então, assim, o homem chega no clímax, se devidamente estimulado e aquecido, de 2 a 5 minutos. 2 minutos e meio e 5. Pô, a mulher vai 14 minutos. Vai ser bem mais para frente. A 20. Então, assim, é uma questão de Olha administração a ponte de que a gente tempo, tem que né? fazer. É uma administração de então, tempo. É complicado. Homens e mulheres são muito diferentes sexualmente. E a questão é que a gente transa como a gente gostaria que transassem com a gente. Então, o homem acaba sendo... Não, peraí. Essa frase que você falou é bárbara. Fala de novo. A gente transa... A gente transa como a gente gostaria que transassem com a gente. Entendi. Entendeu? Então, um homem é na velocidade. Vamos lá. Quando ele se masturba, ele vai fazer os movimentos da mão rápida. Ele vai e transfere isso pro clitóris da mulher. Aí vai no DJ e ela morre. E tipo, tira daqui, porque 8.000 terminações nervosas. DJ eu achei ótimo. O ponto mais sensível do corpo humano é o clitóris. Sabe quando você acaba de transar e o homem fala, não encosta na cabeça do meu pênis que tá sensível? Ele tem 4.000 terminações nervosas. A gente tem 8. É o ponto mais sensível do corpo humano. Então, você vai e começa a fazer esse movimento assim, a mulher fala, quase que tem um infarto, entendeu? Mas o homem tá imitando o quê? O que ele gosta. Aí vai a mulher, faz... Aí o homem tá tipo, oi, o que tá acontecendo? Entendeu? Então a gente tem vários desencontros. Com a falta de informação, sabe? E são informações tão básicas que se fossem dadas assim como prova, acho que vou te falar, o povo ia ser muito mais feliz.
Ô, Tati, eu acho que de todas essas informações, eu acho que uma bem bacana da gente conversar é que, assim, para você potencializar prazer, se você tiver afeto, você consegue, na verdade, chegar em alturas que o sexo pelo Isso é sexo, comprovado também. puta, Não, não existe, né? isso é comprovado cientificamente. Quando há ligação emocional, quando há afeto, quando há tato, os níveis só vão aumentando, não só do prazer que você vai tirar dessa relação, dessa experiência, desse momento, mas dos vínculos, do vínculo que ela vai fazendo ao longo do tempo, entendeu? Então, assim, uma coisa está sempre interligada na outra. É por isso que é realmente de muita importância o relacionamento sexual na vida de um casal. Ô, Tati, olha só, e como que o aumento da ansiedade afeta no comportamento, né? E como identificar essas consequências aí, enfim, e a resolução de conflitos de um casal? Principalmente nessa fase, como você falou, né? A pandemia, na verdade, assim, aproxima casais e, ao mesmo tempo, também afasta casais, né? É porque você está vindo de um lugar de ansiedade, né? Então, você está respondendo de um lugar de ansiedade. Você não está, né, o seu ser normal. O que eu tenho visto bastante é um aumento da masturbação gigante. Não só masculina. Pela primeira vez na vida estou vendo isso. Um aumento muito grande, mas quando eu falo aumento, aumento não no bom sentido. Então, assim, masturbação, como eu falei, é super saudável, né, é uma forma de você se descobrir, é uma forma de prevenir tudo que eu falei, mas masturbação em excesso, como qualquer coisa, né, não é positiva e traz até uma energia sexual assim que é um pouco tóxica, sabe? Quando vem em excesso, ainda mais ligada a estímulos. Porque aí tem todo, que também é uma coisa hormonal aí, dos filmes pornô, do streaming, que cada vez que você clica é mais endorfina aqui entrando como se fosse mais ou menos heroína. Então tem toda uma coisa aqui que acontece enquanto tá rolando esses estímulos, e aí começa essa criação um pouco do vício, entendeu? Então eu tenho visto muito essas situações agora, por conta dessa ansiedade aumentada, porque realmente diminui a ansiedade, né? Você se masturbar, como várias outras coisas, mas assim, em excesso, vira uma coisa complicada. Ô, Tati, se você pudesse falar assim na sua experiência, a proporção de homem e mulher que tem a masturbação como uma coisa que faz parte do dia a dia, não é um para um, né? O homem se masturba mais do Não, que a mulher. não, mas eu vou te falar que hoje, eu diria 1,5. Hoje eu diria 1,5. Quer dizer, não é nem Eu estou dois, não é falando nem isso, dois, não é nem dois. não é nem dois. Para cada um homem e meio, uma mulher se masturba. Hoje eu te falo isso. Tati, Isso é por conta de televisão. se masturba com a mão ou se masturba com vibrador e com pênis de borracha? Como é que é essa? Eu acho que a maioria com a mão por conta de uma questão de ou vergonha ou uma coisa financeira ou alguma coisa assim. Porque de produto erótico eu tenho uma linha, não sei se você sabe, eu tenho uma linha Não sabia, sério? muito Ah, elegante, que super interessante. elegante, Mas o que é isso? Isso é um vibrador? bonito. Isso é um vibrador? É. Olha que Esse é legal. uma homenagem ao The Wand, que é de uma feminista americana, que nos anos 70 foi o primeiro vibrador. Ó, tem a foto minha do Niso aqui atrás, Que coloquei ele como garoto legal. propaganda. Que legal. É uma coisa bem lado da medicina, uma coisa mais assim, sabe? Então a gente tem alguns produtos assim na linha. Podem lá entrar na minha lojinha, tá? Vibra comigo, ganha 10% de desconto, Como é que é? É www.tatipresser.com.br. www.tatipresser.com.br. E o que é? O Vibra E quem Comigo, o botar que é? Vibra comigo ganha 10% de desconto. Ah, é só colocar, isso é uma senha secreta. Colocou ali Vibra Comigo, ganhou O 10%, é cupom, isso? é o cupom. O É o cupom é Vibra comigo, cupom. eu ganho 10% de desconto lá na minha lojinha. Que Porque eu legal. lancei agora, né? Porque, novos tempos, é pandemia, a gente tem que se reinventar, abrir uma lojinha. Ô, Tati, vai vender pra caramba, porque você tá falando aí que a relação tá 1 para 1,5. Mas aí, para você ver, aqui no Brasil, a gente não tem nem 13% das pessoas, da população, já entrou em contato com produto erótico, contra 65% nos Estados Unidos e na Europa. Nos Estados Unidos e na Europa, qualquer senhorinha
tem um vibrador. Porque, por inúmeros motivos. Por esse problema do Viagra, até pelos exercícios do períneo, né? Eu tenho as minhas bolinhas, as bolinhas que fazem pompoarismo com peso, elas estão por aí. Amor, pega as bolinhas para mostrar. Então, são bolinhas para justamente as mulheres treinarem esse exercício com o períneo e conseguirem, na verdade, potencializar o prazer. Além de se autoconhecer, sim, potencializar o prazer. E muitas vezes para auxiliar em dor na relação. Vaginismo, dor... Tem muitas mulheres com dor na relação. Muitas mulheres. Então, assim, o que eu acho é que a maioria faz com a mão, tá? Ou, às vezes, é tão complicado isso, porque até tem vergonha de fazer com a própria mão. Às vezes faz com travesseiro. Às vezes faz com qualquer coisa. Mas então, quando você fala travesseiro, é tipo assim, tipo um cachorrinho mesmo, quando a cadelinha está no cio e fica... Que se você para pensar, como 80% das mulheres têm orgasmo via clitóris, ou seja, menos de 20% das mulheres conseguem ter orgasmo via penetração, é difícil para a mulher. Em geral, quantos por cento na penetração? 80% das mulheres vão ter dificuldade de ter, menos de 20% vai ter orgasmo via penetração, porque não tem controle do orgasmo. Isso é uma coisa que eu ensino, inclusive, no meu curso. Mas o que acontece? Acaba que você acaba sempre na mesma posição, porque aquela posição onde você encontra que o clitóris dela vai entrar em atrito com alguma perna, alguma parte do corpo dele. Então, o que acontece? O cérebro sempre sabe o que vai acontecer, porque você sempre para naquela mesma posição, porque é a posição que você conseguiu chegar lá, que é o que eu chamo de cachorrinho, que é aquela coisa né, que você fica ali na pele. Então, isso torna previsível. Então, o que tem que acontecer? Por isso que a masturbação é tão importante. É na masturbação que a mulher vai aprender a controlar o orgasmo dela. Né? Se você estuda Masters Johnson... Quer dizer, para ela também não postergar ele demais e também para não adiantar ele demais. E para conseguir ter, sem estimular constantemente o clitóris, para não ter que ir para aquela velha, principalmente para isso, para não ter que ir para a velha posição. Porque assim, se um não goza antes do outro, ainda está gozando. O problema é, quando chegou naquela velha posição, o cérebro sabe o que vai acontecer e te dá um pouquinho de dopamina. Então, a sensação de prazer é ok. Esse é o problema, entendeu? Quer dizer, então, o que você tem que se torna muito previsível. Totalmente previsível. Então, você quer dizer, uma outra dica dica para potencializar o orgasmo feminino, e talvez também o masculino, é justamente esse lance de fugir da previsibilidade. É isso. Mas para isso, ela tem que aprender a controlar o orgasmo. Se você vê a resposta sexual, que Masters e Johnson, que foram os que mais fizeram um trabalho sobre isso, a resposta sexual das pessoas é primeiro a excitação, o estágio platô, resolução, né? E acabou, beleza. Esse platô que a gente tem que potencializar. Como a gente já falou que sexo é mental, ou seja, você chega no orgasmo sem nem se encostar no sonho, você consegue aprender a chegar através do exercício de masturbação, a chegar nesse nível de platô sem ter que estar no cachorrinho. Você tem que eliminar o cachorrinho da vida, entendeu? Não estou entendendo o que você está falando. É assim, cada um tem uma opinião em relação a posições eróticas e tudo mais, mas eu entendi que se você ficar na monotonia, nada adianta. Eu estava procurando aqui, para a gente fazer a nossa live, eu achei esse livro que eu tinha aqui na biblioteca sobre o Kama Sutra, mostrando uma coisa interessante. Deixa a ginástica para o ginasta. Mas olha assim, mas é coisa tão antiga, a preocupação, na verdade, de uma coisa tão importante que tem a ver com a nossa saúde, né, inclusive mental, faz com que a gente tenha escrituras, até mesmo escrituras sagradas, falando sobre isso, né? E eu fico me perguntando, eu já tive muito paciente, Tati, com trauma raquimedular, que ficou paralisado e sem sensibilidade daqui para baixo, e conversando principalmente com mulheres, quem tem a cabeça mais, eu não vou falar resolvida, mas a cabeça mais sem preconceito e tenta ir além, e consegue estabelecer um relacionamento bacana, eu já ouvi descrição da pessoa conseguir ter orgasmo com manipulação da região onde ela ainda tem sensibilidade. Então, orgasmo por carinho no ombro, por carinho no pescoço. Sendo que, por exemplo, do mamilo para baixo, a pessoa não sente nada. Total. O que justamente prova isso que você está falando. Na verdade, assim, o órgão mais sexy do corpo humano, é o cérebro.
É o É o cérebro. cérebro. E o segundo é a pele, qualquer lugar da pele, seja aqui, é pele. O outro dia eu fiz uma live com uma pessoa que é deficiente, que olha a situação dessa pessoa. Ela era fisioterapeuta e dava aula de sexualidade para deficientes. No meio do caminho ficou deficiente. Puxa vida. Então, mas ela continuou. Então, assim, é o que ela disse na live. Tem pessoas que têm uma vida sexual mais satisfatória nessa condição do que tinha antes. Então, assim, sexo tá tudo aqui, entendeu? Tá tudo na cabeça. Ô, Tati, é o seguinte, ó, eu imprimi aquelas perguntas que eu fiz para o pessoal e, assim, eu vou te perguntar e a gente vai tentando responder tudo aqui, porque tem muita coisa bacana, tá? A Meire fez a Aqui é a seguinte bolinha. pergunta. Olha que legal. Ah, então é uma bolinha só. Eu tenho uma que tem duas bolinhas e uma que tem uma bolinha. Então, aqui tem peso e também vibra. Por que a vibração é importante? Porque quando está tendo dor na relação, a vibração vai relaxando a musculatura, entendeu? E aí, cada vez mais, sendo mais fácil Ô, poder ter Tati, a penetração. quando a gente fala de dor na penetração e a gente fala de vaginismo, na verdade, tá tudo aqui também? Ou tem alguma questão Isso que não está pode ser comprovado. física? Infelizmente, olha, eu acredito que não. Infelizmente, não tem comprovações científicas, porque, né, os donos dos laboratórios são homens, então o maior dinheiro vai de pesquisa e tudo vai para a disfunção sexual feminina, masculina. Então, a FDA inventou o termo disfunção sexual feminina apenas para fazer trials dos Viagra feminino. Então, assim, tem muito pouca pesquisa científica. Tudo indica de que o vaginismo é uma condição física e que tem elementos também psicológicos. Existem outras condições de dor na relação que pode ser só psicológico, mas eu acho que tem muito mais coisa física ligada à sexualidade feminina, mas a gente não sabe. Parte do princípio que a gente descobre que o clitóris chega a 14 centímetros em 1985, doutor. É uma vergonha. É uma vergonha o que a gente sabe sobre sexualidade feminina. É zero. É absurdo. Ô, Tati, a Meire fez a seguinte pergunta, ó. Quanto tempo dura um orgasmo feminino, né, no caso? Porque, assim, para a mulher, acredito, né, é muito mais possível ter, numa mesma relação, orgasmos múltiplos do que o homem. Sim. O homem pode ter e prolongar a ereção por muito tempo, mas desde que ele tope trabalhar e aprender aqui com a cabeça e com o próprio corpo dele. Se ele não tem um Exato. aparelho Aí ele pode cardiovascular ter um legal. orgasmo seco. Mas é todo um trabalho. Tem que entrar na linha dos tantra, do Sting da vida, de transar Sim, 7, 8 sim, horas, sim. não precisa tanto. Ou seja, ele chega a ter o prazer, chega a ter Chega. o orgasmo sem exatamente ejacular, o que mantém a ereção e consegue prolongar Tem que ter um durante horas e controle. horas e horas a fio. Tem que ter muito controle. É aquela famosa história do Sting, lembra? Sting, na nossa época era assim, o Sting transa 8 horas. Uma vez ele deu uma declaração, 7 horas, e ele explicou, gente, era transar, parar, voltar. Mas é essa coisa do tantra, e tem que ter um controle muito, muito. Yoga, meditação, respiração, toda coisa que você consegue. Sim, Quer dizer, tem tem que que ter ter o controle controle. aqui, mental. Muito, 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 muito. Agora, a mulher, sim, aí que tá, é interessante a mulher. A mulher, ela é mais complexa sexualmente, mas ao mesmo tempo, ela tem várias coisas que o homem não tem. Por exemplo, se recuperar entre um orgasmo e o outro com mais facilidade. Então, ela vai conseguir ter, o que é um orgasmo, né? Vai ter na contração da musculatura, que quando você está se masturbando, você consegue literalmente sentir. Isso sabendo que a maioria das mulheres não se masturba inserindo nada dentro delas, tá, gente? Então não adianta o homem ficar, ai meu Deus, o que ela está fazendo com o vibrador? Não está fazendo nada. Porque assim, a mulher não se masturba com o negócio aqui dentro. Ela pega uma coisinha pequena e bota no clitóris, tá? Só para os homens tirarem a fantasia da cabeça. Então, vai ter a contração até ver o grande espasmo, certo? E esse orgasmo, ok, você pode entrar na onda do orgasmo e ficar uns 2, 3 minutos assim. Mas, em 40 segundos, mais ou menos de 1 minuto, você já está pronto para outro. Então, você pode emendar um orgasmo sim no outro. O homem, não. O homem, em geral, ele vai ter um orgasmo e aí vai demorar, no mínimo,
assim, se conseguir levantar novamente, uma meia hora aí. Isso ele vai levantar quando estiver mais jovem, não só mais jovem, no início da relação, né? Aqueles primeiros 6 meses, onde a quantidade é absurda. Quando a dose hormonal vai entrando normal, é mais difícil. Ele geralmente vai uma e acabou. Então assim, se a gente parar para pensar em termos do orgasmo feminino, o sexo oral acaba sendo muito mais potente para poder provocar essa sensação de bem-estar na mulher do que a própria penetração. Eu falo isso, que para a mulher o sexo oral é quase que não deveria ser chamado preliminar, deve ser exigência ou algum tipo de estímulo no clitóris, antes ou depois também da penetração. Nada tem que ser exatamente na ordenzinha como todo mundo pensa. A questão é que ninguém pode ficar vendo navios, entendeu? Então, assim, a situação ali realmente depende, porque o homem, mal ou bem, ele vai ter o prazer. Ok, o sexo oral é mais alguma coisa, mas não é, a penetração vai trazer esse prazer para ele também, entendeu? Então, assim, quanto tempo dura o orgasmo, você falou, pode durar de 2 a 4 minutos, para a mais ou mulher menos, pode e a chegar. mulher pode emendar um no outro e isso pode ficar extremamente comprido. A Meire também pergunta o Exato. seguinte, fetiche sexual é normal? Claro. Existe uma diferença entre fetiche e fantasia, né? Fetiche é mais um objeto de fixação que você precisa daquela coisa. Então, fantasia é aquela, eu gostaria de fazer alguma situação, mas fantasia, gente, é o seguinte, ela pode ser pior ou melhor, mas nunca vai dizer exatamente como você fantasiou, porque vai sair da tua cabeça e vai para a prática. Então, assim, pensem bem antes de realizar uma fantasia sexual. Às vezes, na mente, como material de masturbação, vale muito mais a pena do que você realizar, não ser bacana e você se decepcionar. Então, assim, tipo, pensa bem. Fetiche, Não, eu estou entendendo o que você está entendeu? falando. Eu estou entendendo o que você está falando. Você tem um elemento mental super interessante que te excita e te pode escalonar e chegar no prazer. E de repente, a hora que você tenta materializar isso, pô, você estraga. Na verdade, você jogou Exato. fora um presentinho que você tinha que está ali na sua mente, criativo. Que estava ali por anos. Arquivo mental estava lindo por anos. E aí você entra não é do jeito que você quer. E a fantasia tem muita expectativa, né? Por isso que, assim, na realidade, a fantasia nunca é boa. Na realidade da vida, a gente prefere saber o que é do que a fantasia, porque a fantasia tem uma expectativa gigante. Já o fetiche é diferente. Fetiche é um objeto que você precisa ter, de alguma forma, dentro da transa. Então, assim, se você tem um fetiche sobre, sei lá, pé, ou sobre meia, ou qualquer outra coisa, você precisa de alguma coisa desse elemento dentro da transa para conseguir se você for homem, ter uma ereção e conseguir chegar ao clímax, e para a mulher conseguir chegar ao clímax. Então, assim, às vezes essa referência pode ser tipo um quadrinho na parede, alguma coisa que te traz e que você possa trazer esse elemento. Às vezes seu par não se incomoda, seu lance é, sei lá, sapato, né? Fetiche pode parecer as coisas mais estranhas, coisas que, sabe, tem os furries que gostam de se vestir de animal de pelúcia, tem os que gostam de comida, tem os que mas gostam... na verdade, sim, pelo que você está falando, funciona como se fosse um gatilho mental, na verdade, para a pessoa entrar naquele estado de excitação e de êxtase. Mas a diferença entre o fetiche e a fantasia é que o fetiche é que você precisa desse gatilho mental para conseguir ter prazer na relação. De alguma forma, representada ali de alguma forma. Acaba ficando dependente, na verdade, daquilo. Você já meio que entendeu? Porque eu só consigo ter relação... por isso que as turmas se encontram, entendeu? O pessoal do BDSM vai e se encontram porque gosta dessa história hierárquica. BDSM então... é sadomasoquismo. Mas é a hierarquia. BDSM, no seu puro, no sentido, o que é BDSM? É um jogo hierárquico, é um jogo de poder. Então, tipo, manda outro obedece, na verdade, é isso? Um manda, outro obedece. Depois é que entra os fetiches. Então tem BDSM que gosta do spanking, que é a palmada. Depois tem o BDSM que gosta do, sei lá, do pé, que é negócio de pé. Aí depois tem o BDSM que gosta de brincar de médico. Entendeu? Aí vai entrando os fetiches. Mas o BDSM em si é um jogo hierárquico, que muitas vezes... Outro dia eu fiz uma live com uma dominatrix. Não envolve sexo. Não tem sexo. As pessoas não tiram a roupa. Então, é um jogo psicológico.
Entendeu? Então, mas se você precisa de alguma coisa de BDSM dentro, pode ser. Vou te falar, já vi relacionamentos acabarem por conta disso. Porque, na verdade, acaba extrapolando e até esse limite do Não, carinho e do porque a pessoa significado não vai além. quer, não é doença, entendeu? Porque é complicado. O sexo não é um tipo da coisa que você vai fazer se você não tem vontade de fazer aquilo, entendeu? Nem eu aconselho, sabe? É complicado você virar. Ai, desculpa. Você virar e ceder para você satisfazer o seu parceiro, entendeu? E aí, se você não curte e pronto, sabe? Não dá para você começar a inventar ali, não, tentar fazer exceção para agradar o outro. Esse é o tipo da coisa que isso não existe, só vai te produzir problemas. Ô, Tati, falando em parte psicológica, olha só, a Silvana mandou uma pergunta também curiosa. Ó. Como uma mulher pode fazer para seduzir um homem para que ele pense nela o dia todo? Existe alguma dica? Coloca um livro na frente dele, um livro de anatomia, um livro de educação. Ó, bota vem transar na frente dele. Assim é educação, é se informar, entendeu? A gente tem que parar de achar que a gente tem que seduzir o outro, sabe? A partir do momento que você se entende, você compreende seu corpo, você entende sua resposta sexual, você entende seus gatilhos, seus gatilhos. Sem medo, gente, sem medo. Fantasia é uma fantasia. Ninguém vai entrar no seu laptop, FBI não vai vir caçar você porque você tá com em anão, entendeu? Tipo, sem neura, sabe? Programa o nome do lugar. Sem neura, Sem neura. encontrando o seu ser sexual, tranquilidade, de boa. A partir do momento que você começa realmente a ter essa compreensão, essa é a sedução. Porque uma dica para vocês, mulheres, o que mais deixa o homem com tesão é ver uma mulher ter prazer. Então, se você para de querer o tempo inteiro fazer altas coisas para satisfazer o outro e aprende a encontrar o prazer dentro de você, nossa, isso vai te dar anos a fio na vida. Ô, Tati, ó, isso aí que você falou é bem bacana, né? Às vezes a pessoa está procurando alguma coisa lá fora para aumentar o poder de sedução e, na verdade, a resposta está aqui dentro, né? Ou seja, sinta de verdade, se de fato fizer sentido para você, você vai estar sendo extremamente sexy, sedutora, enfim, verdadeira, né? Exatamente. A palavra certa é essa, verdadeira, né? Olha só, a Carol... A confiança, a gente pode conseguir essa confiança através desse encontro com a sua própria sexualidade. Você passa a pisar no chão com 2 pés firmes, você se entende como ser sexual. É outra compreensão você viver a vida pela premissa do prazer e não do sacrifício. O brasileiro tem essa mania, eu estou na praia porque eu trabalhei a semana inteira. Não, você está na praia porque você tem direito na praia. Entendeu? Então, você tem direito ao prazer. Vamos mudar, acho que agora é um ótimo momento a gente mudar esse discurso de vitimização e ir atrás do que a gente merece. E de barganha, né? Porque, na verdade, é isso que você falou, né? Barganha. Ah, eu vou na praia porque eu trabalhei a semana inteira. Não, você foi na praia porque é legal ir na praia. Você tem prazer e a relação é amorosa é porque acabou. Porque vocês se gostam e acabou. E que se dane tudo, na verdade. Você entende isso na sua vida, tudo vai mudar. Seu relacionamento com o seu parceiro, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, tudo vai mudar a partir dessa premissa. Eu prometo a vocês. Ô, Tati, a Carol está perguntando o seguinte, ó. Perda de libido em meio à pandemia, né? Como melhorar isso? Dá para melhorar isso? Eu acho que nesse momento que a gente está vendo que a gente vai ficar nesse entra e sai por um bom tempo, temos que antes era tipo assim, gente, se você não tá com vontade, ok. Só que chega uma hora que, tipo, né, passou o seu tempo. Você tem que saber identificar e se responsabilizar pelos seus comportamentos. Então, por exemplo, se você está percebendo que essa perda da libido está vindo de um lugar de ansiedade, você está nervoso com a pandemia, você tem que aprender a identificar isso, dar nome para isso, desconstruir isso um pouco na sua cabeça, ter uma conversa com o seu parceiro sobre isso e aí se jogar. Porque, assim, nas secas mais complicadas, o que você faz? Você está no mar, assim, você se joga mesmo. Então, hoje a gente vai transar e acabou. Então, assim, tem que, como é que as pessoas falam? Tem que virar a chavinha. Não, você vira a chavinha, não é que tem que virar. Você, essa noite, vai virar a chavinha e aí você vai pular. Mas antes de você pular, você vai identificar o comportamento, você vai entender por que ele está acontecendo, você vai se responsabilizar por ele, você vai conversar com o seu parceiro
E aí o dever de casa é se jogar. Porque num momento como esse, Doc, não tem muito como você ir pelas beiradas. Você tem que ir, porque senão vai começar a se formar uma bola de neve. Entendeu? Dessa baixa de libido, aí vem outra coisa, aí o outro perde o emprego. E aí a gente tem que pensar, especialmente com os homens, que o que mais mexe com a libido, gente, é a grana. Então, num momento como esse, que tem problemas aí, muita gente incerta, também vai mexer com muita libido de muito homem. Então, mulheres, por favor, sem paranoia também, que ele está olhando na internet, que ele está aqui ou que lá, porque também está sendo pesado, é heavy. Não é porque a gente Não, peraí. tem essa coisa do que o homem está sempre pronto. Não, não está. O que você quis dizer? Ele está olhando na internet o quê? Essa coisa, hoje em dia, agora então, essa coisa muito da traição pela internet, né? O que ele está olhando, se ele está observando fotos. Ele também, a coisa dupla, né? O que ele está fazendo, o que ela está fazendo. Começa um ciúmes, muitas vezes, que também pode desvendar por uma resposta a um comportamento de ansiedade, para um caminho que não é bacana. Agora, Tati, olha só. Aqui tem uma pergunta que eu acho que cabe a gente conversar bastante sobre isso, ou pelo menos dar uma aprofundada, porque assim, a expectativa de vida aumentou, a qualidade de vida aumentou, a despeito da gente estar vivendo a questão da pandemia, e aliás, até toda essa manobra de medida não farmacológica para conter a pandemia, de mobilização e tentativa do próprio sistema público de saúde de oferecer condições para todo mundo, faz com que a gente entenda que assim, não tem mais aquele negócio, mulher nova, mulher velha, mulher madura, né? Ou seja, é mulher e ponto, é homem e ponto. E a Neuzira fez a seguinte pergunta, olha, uma mulher acima de 60 anos consegue satisfazer sexualmente o homem? Eu fiquei É muito assim, engraçado que são as minhas alunas maiores de 60 anos, que são muitas, tá? Muitas, são as que eu mais amo, porque elas chegaram a um ponto na vida que não estão nem aí. Então, assim, sim, claro que tem condições, não só aos 60, como aos 70, como aos 80. Tem algumas adequações que a gente precisa fazer em relação a hormônios, se puder fazer a reposição, se não puder, também tem outras alternativas. Tem outras coisas que a gente precisa aprender a identificar. Em que momento que você tem um calendário de desejo, que pode... né, porque, tecnicamente, as mulheres estão num momento de uma libido mais alta na ovulação, que isso é uma coisa tecnicamente, que na realidade, em geral, nem sempre condiz. Então, tem um calendário que a gente pode ver. Ô, Tati, esse assunto que você está falando aí, do momento em que a mulher está com mais libido, né? Em teoria seria na ovulação, que seria Na ovulação. mais ou menos o quê? 1 ou 2 semanas antes da menstruação. Não é Sim. isso? Sim, bem Mas, no meio assim, ali, né? mas quando a gente olha, assim, por exemplo, para animal, tem muitas pessoas que observam, por exemplo, as cadelinhas, e quando elas falam que elas estão no cio, isso coincide um pouco com a menstruação. Mas, na verdade, sim, assim, é normal a mulher também ficar mais excitada durante o período da própria na menstruação? hora que a gente está na ovulação, a gente solta cupulinas, né? Então, assim, tem todo... que eu sou muito da área neurológica, adoro esse é o meu lance. Porque o que acontece? A gente, às vezes, até no meu livro fala isso, por que eu atraio sempre aquele mesmo loser na vida? Às vezes também tem uma questão de compatibilidade do sistema imunológico. Então, assim, você já no normal vai não só a questão da face, mas há pesquisas assim, inúmeras, onde você vê que a pessoa dá 10 para a foto da menina que tecnicamente não seria bonitinha, porque vem a cupulina, né, sente o cheiro da pupulina que solta aí o cheiro. Então, modifica completamente a sua perspectiva. Então, tem o sistema imunológico que a gente vai sentir um e do outro, tem as pupulinas que entram em jogo, isso faz com que a mulher seja mais assim, atirada e que essa linguagem não verbal e totalmente bioquímica se converse entre si, entendeu? Ô, Tati, não, entendi. Quer dizer, é mais complexo do que a gente simplesmente imagina ou simplesmente sonha, porque tem muitos elementos que estão acontecendo ao mesmo tempo e a gente também não é tão senhor da verdade ou senhora da verdade, achando que a gente pode
enfim, controlar tudo isso. Olha, a Josi Chagas Oficial fez uma pergunta que a gente fala assim, sim, é óbvio a resposta, mas eu queria que você explicasse como. Ela fala assim, oiê, pergunta para ela, no caso para você, né, se é verdade que o sexo mexe com o psicológico e como. E aqui eu queria complementar a pergunta dela o seguinte, é possível a pessoa ter o mesmo desejo por diferentes pessoas, a mulher ter o mesmo desejo por diferentes homens, ou isso funciona mais ou menos como uma paixão? Por mais que ela possa ter relacionamentos múltiplos com parceiros, imagina uma mulher que não seja comprometida e tem aí, enfim, lide com a questão do amor de uma forma mais liberal, que tenha um que, na verdade, é o cara. Os outros até, na verdade, conseguem fazer alguma coisa, mas tem um cara que tem a chavinha ali do coração. Eu acho que tem isso, eu acho que tem uma coisa muito sociocultural em volta disso, de que o homem consegue fazer sexo sem emoção e a mulher não consegue. Eu acho que tem um fator psicológico muito atrelado a isso, que é real, que a mulher ela forma o vínculo mais rápido, isso também é químico, mas tem toda uma estrutura de que você encontra o homem, aí ele vai ser seu protetor, seu salvador, e aí tem essa meio que se entrega um pouco maior. Então, tem uma mistura das duas coisas. Também não acho que o homem possa fazer esse sexo assim tão solto, não, tá? Eu acho que é uma coisa mais que ele verbaliza do que realmente ele sente. Então, isso acho que vai mudando bastante conforme essa cultura nossa. Mas qual foi a pergunta que eu me perdi? Não, o que ela perguntou é o seguinte, o sexo mexe com o psicológico? Mas mexe, total. Eu fiz um vídeo ontem... Eu digo assim, às vezes a pessoa, para tentar manter a sanidade mental, ela evita ter um relacionamento sexual porque sabe que vai bagunçar os neurônios ali, bagunçar valores, bagunçar desejos e tudo mais. Então, do mesmo jeito que quando ela está extremamente ansiosa, ela procura o sexo só para extravasar essa ansiedade. Então, assim, sexo, gente, é pulsão de vida, é energia que nos move, é aquilo que faz com que a gente... é energia vital, entendeu? Então, ela é completamente ligada às nossas emoções, às nossas pulsões positivas e destrutivas também. Outra pergunta aqui, olha, quem fez foi a Meire. Sexo, um bom sexo, segura um homem? As meninas estão à vontade. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não segura, mas segura mais do que um filho, tá? E segura mais do que dinheiro, mas não segura. Tá respondido? Então, mas segura mais do que essas duas coisas. Então, sexo é uma coisa que mexe muito no relacionamento a dois. E sexo pode deixar uma pessoa equilibrada e uma pessoa, ou então uma pessoa desequilibrada? Eu digo assim, às vezes... Você precisa ter o equilíbrio sexual, vai dar um tom realmente na forma como a gente falou, como você vai ver tudo, o equilíbrio, o foco. Eu estou agora com uma palestra sobre sexualidade, sexo para empresarial, para trabalho, que é isso mesmo, que eu vi umas pesquisas até na Universidade de Oklahoma, que mostra como a pessoa sexualmente vai produzir mais, vai trazer o equilíbrio, mas tem o extremo oposto também. Tem o vício do sexo, tem o vício na masturbação, tem o sexo e a sexualidade muito entrelaçado com coisas negativas, abuso, violência, são referências vividas, traumas, experiências. Então, sexo, de qualquer forma, é carregado de energia, carregado. Seja para o bem ou para o mal, mas é carregado. Agora, como identificar se a pessoa que você está se relacionando, ela depois te deixa uma marca positiva ou uma marca negativa? Eu acho que isso observar o dia seguinte, como é que é isso? Sim, realmente você... aí está a palavra-chave, a observação. De repente, esse relacionamento está tendo um padrão, né? Aquela coisa do círculozinho, do ratinho que está voltando sempre ao mesmo lugar. Então, está tendo um padrão que não está sendo bacana. E aí a sexualidade só está ou aumentando esse padrão ou não fazendo com que você enfrente esse padrão. Então, assim, o sexo e a sexualidade pode ser uma distração grande
na relação, até para a resolução de problemas. A grande questão, eu acho que a pandemia está ensinando isso a gente agora também, é justamente ser mais observador com nós, com o mundo, mas com nós mesmos também, entendeu? Até porque tudo que é exagerado não é bom. Então, assim, sexo é super saudável e tudo. E a gente sempre fala muito mais em qualidade do que quantidade. Agora, se você está transando manhã, dia e noite, ou se masturbando manhã, dia e noite, também não é legal, entendeu? Então, assim, tem que realmente aprender a observar isso, ainda mais com algo tão carregado de energia como o sexo. Ô, Tati, uma pergunta. Qual que é a frequência mínima de sexo que um homem e uma mulher precisam ter para que um relacionamento seja mantido a médio e longo prazo? Existe um número? Uma vez por semana, Não. uma vez a cada 15 dias, uma vez por ano? Como Não. Olha, não existe número. É qualidade vezes quantidade, gente. Se você transa uma vez por mês e é aquela transa que o prédio treme, parabéns, entendeu? Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Assim, é o que eu falo, é fazer a troca daquela transa medíocre, que você transa no intervalo da novela, a novela nem voltou e a transa já acabou, sabe? Assim, tipo seja, aquela coisa é melhor nem começar, né? Se não for para ter Exato, graça, deixa para lá. de novo, homens e mulheres transam por motivos diferentes também. O homem vai transar para ele desestressar, a mulher vai transar para se conectar, né? Então, assim, essa transadinha de intervalo de novela, que ele tá assim, vai lá, entendeu? Vai pro banheiro, pega o que você quiser, vai ver os videozinhos lá que os amigos te mandam no WhatsApp, tchau, entendeu? Me deixa em paz. Troca essa 3 vezes por semana dessa de intervalo de novela, mas aí naquela que vai ter, a mulher vai se concentrar, né? Porque muitas vezes ela tá transando, né, meninas? Com a cabeça lá na fileira do supermercado, pensando o que tem que comprar, né? Amanhã, o que tem? Tem que comprar maionese. Ah, o meu sogro veio pro almoço, né? Então tá transando, pensando em tudo, menos naquilo que tá fazendo. Então vai ser um esforço consciente. Aí ela vai, para isso, meninas, ó, passar a mão, muito tato, porque a ocitocina vai fazer você focar naquilo que você tá ali. Então, assim, você ali planejando uma coisa, se preparando, é muito importante a mulher entrar no clima antes do clima começar, entendeu? Ela tem que começar a esquentar o motor mental antes da história começar. Então, assim, tem um mês que você não transa, de manhã você vai dar aquele beijo. Lembra do beijo com língua? Olha, amor, dá uma chacoalhada em um casamento de 50 anos, tá? Então, beijo com língua, que você não dá 30 anos. Beijo com língua. Vai mandar um bilhetinho. Vai usar uma lingerie para você, não é para ele. É para você se lembrar cada vez que você for no banheiro que hoje tem, entendeu? É todo um trabalho, né, que a mulher tem que fazer para chegar, mas aí vai fazer direito. Se for trocar essa 3 vezes por semana, por uma vez por semana, uma vez 15 dias, uma vez por... Não interessa. A questão é que tenha qualidade. Quer dizer, né? É como se cada momento, na verdade, que os dois destinam aquilo, funcionasse como se fosse um eclipse, que é um momento muito nobre, ou seja, para o mundo não tem notícia ruim, Exato. não tem nada mais poderoso que eu permito penetrar aqui do que a troca amorosa que eu quero ter com aquela pessoa e aquela pessoa quer ter comigo. Então dá o valor que essa troca merece, entendeu? E é isso, não tem nada mais, sabe, íntimo, forte do que isso. Então, parem de dar esse valor. Não é para banalizar, mesmo que você esteja junto há 30 anos. Eu estou há 18, entendeu? Muito bacana, Tati. Muito obrigado por essa live, viu? Eu acho que assim, na verdade, isso aqui, não, olha, enriquece demais, porque assim tem vários pontos que você tocou aqui que agregaram muito, com certeza. E nesse período de pandemia, a nossa missão aqui, que trabalhamos com saúde mental, com bem-estar, é justamente deixar essa questão toda sem neura, né? E a sexualidade é uma coisa que faz parte da nossa vida. Você querendo ou não, né? A pessoa querendo ou não, ela faz parte, né? E acaba sendo... Você chegou aqui através disso. Exatamente. Na verdade, nós somos todos frutos de uma relação bem-sucedida do ponto de vista biológico. E a gente precisa honrar isso, porque não tem outro jeito da gente estar aqui nesse mundo físico. Então, você falou aí do tamanho que tem a vagina, do tamanho que tem o pênis, do tempo que dura um orgasmo, de que o homem tende a ser mais rapidinho. Eu vi aqui um comentário que uma menina escreveu assim:
nossa, os homens são apressadinhos. Eu acho que a resposta é bem essa mesmo. Sim, biologicamente eles são mesmo, né? Até a forma de Mas se eles masturbar do podem se homem treinar. é diferente da mulher. Mas ele pode se treinar para entrar no compasso dela. Assim como ela também pode treinar para entrar no compasso dele, né? E que tem muitas coisas que regem esse É mundo da atração. informação, Doc. Se a gente tivesse pequenas informações, às vezes a pessoa fala, ai, minha mulher nunca teve um orgasmo comigo, será, casada há 20 anos, será que ela tendo um caso com alguém? E não, ele precisa entender. Então, às vezes, são pequenas informações que podem mudar, literalmente, tudo. Eu acho que esse momento de pandemia faz com que a gente possa ter essa oportunidade de que essa correria do dia a dia, obrigatoriamente tendo ficado de lado, faz com que a gente possa abrir a nossa percepção para outros lados aí, né? Ô, Tati, Sim. obrigado, viu? Foi Ai, fantástica essa obrigada a live. você, querido. Aqui vai ficar Ah, salvo no IGTV, eu vou marcar e tá. fica, né, para sempre. Fica aqui também no nosso canal no YouTube, onde a gente sempre fala, ó, pessoal, faz a inscrição aí, ativa a notificação, manda seu comentário, compartilha. Isso aí, gente. Tudo que a Tati falou é muito importante, também aqui no LinkedIn e também no Facebook. Então, Tati, Sim. Eu muito também tenho na obrigado. Tatiana Presser, tenho Tatiana Presser no Instagram, tem o YouTube também, que é Tati Presser, e o Facebook também tem a Tatiana Presser. Então, estamos aí em todas as mídias. Quando você quiser, agora eu vou ter outra live com a Mônica Angélica, que é colunista UOL, que fala sobre sexualidade também, a Morango, que fez Big Brother, a Angélica. E quando você quiser, estamos aí, Doc. Não, vamos falar assim, olha, a audiência foi super alta, as meninas... Você sabe que assim, nas minhas redes existe um público muito grande de mulheres. É quase Sim. que 70%, quase 80% mulheres de todas as Meu faixas também. etárias. E eu fico muito feliz quando eu posso trazer, por exemplo, pessoas como você que tem um conhecimento real, né, científico e, de fato, que agrega valor para as pessoas. Isso impacta muito na qualidade de vida das pessoas. As Sim, eu estou com pessoas um podem trabalho te muito... encontrar Então, pelas redes sociais e também pelo site que você falou, onde, inclusive... Tati Presser, que tem a lojinha lá, e o blog tatipresser.com.br. Eu estou com um trabalho muito legal no Hospital das Clínicas, falando sobre sexualidade de câncer de mama e também de próstata para homem, que teve uma palestra com vários homens que funcionou incrivelmente bem, para a minha surpresa total. Olha só, a gente falou bastante aqui hoje em relação às meninas, né? E assim, quem ficou ligadinho aqui na live percebeu que assim, a gente não falou em nenhum momento em definição qual que é a principal escolha ou preferência em termos de gênero, não falamos de homossexualidade, a gente não falou disso, a gente Não, falou numa esfera de sexualidade como uma coisa muito cabe maior, para todo mundo. que na verdade tanto faz isso, né? A gente está falando num outro Eu aspecto. falo muito ele e ela, porque a minha clínica é muito de casais. Mas até no meu livro, na primeira página, eu falo isso. Desculpa não me referir ele, ela, porque realmente é costume. Mas, assim, tudo cabe para todos. Todos os gêneros, enfim, relacionamentos homossexuais, heterossexuais. É corpo, gente, é anatomia. É a gente se descobrir, é a gente se tocar, é a gente aprender, é abrir internet e ir em sites confiáveis e descobrir aquela informação que você precisa saber. Porque senão você vai ficar 3 anos empurrando uma situação com a barriga, assim, entendeu? São informações muito necessárias, gente. Eu acho que o Doc falou certo. Nesse momento de pandemia, a gente pode abaixar um pouquinho a bola, abaixar um pouco o ego também nessas briguinhas, né? Menos infantilidade, abaixa o ego. Vamos tentar ganhar a guerra, não as pequenas batalhas, que acho que é um pensamento bem interessante. E também correr para um autoconhecimento aí pelo lado, que acho que tem como a gente aprender bastante coisa aí. Quando você quiser, pode me chamar. Não, nós vamos fazer assim, vamos fazer uma próxima, a gente vai combinar, e aí a gente dá uma focadinha assim nos meninos. A gente vai falar mais sobre eles e sobre toda essa questão do universo para quebrar os tabu, meninos para vão quebrar pirar. preconceito, né? E, enfim, ensinar as pessoas a viver melhor, principalmente nesse aspecto, porque assim, todo mundo tem direito e todo mundo merece saber sobre esses detalhes que a ciência já descobriu e o conhecimento está à disposição de todos, né? Exatamente, querido. Olha só, beijo no seu coração. Beijo Muito gigante, obrigado. queridão. Beijo você, tá? Tá. Tchau, Tchau. tchau, Tati.